A refinaria converte a gordura do porco juntamente com o óleo vegetal em biodiesel. A expectativa da fábrica é transformar 14 milhões de quilogramas de banha em 112 milhões de litros de biodiesel. Considere que haja uma proporção direta entre a massa de banha transformada e o volume de biodiesel produzido. Para produzir 48 milhões de litros de biodiesel, a massa de banha necessária em quilogramas será de aproximadamente. Bom, uma questão aí com, né, uma certa extensão de enunciado, mas não é complicada. Interessante para a gente analisar algumas possibilidades aqui. Tem mais de uma maneira de resolver. É para que ambos são dados em milhões, né? Então eu não preciso ficar escrevendo todos esses zeros, porque já está tudo em milhões mesmo. Basta eu considerar o 14 e o 112 e depois eu acrescento essa ideia de milhões. Repara que ela já foi acrescentada lá nas possibilidades, nas respostas, tá? E aí, ó, considere que haja uma proporção direta entre a massa de banha transformada em volume de biodiesel produzido. Então, olha só, proporção direta nos lembra a regra de 3 simples, né? Diretamente proporcional. Nos remete a essa ideia. Então, é possível resolver por regra de 3 simples? É, né? É possível também de uma outra maneira. Então, primeiro eu vou comentar essa outra maneira, depois a gente coloca como regra de 3, tá? Que eu tenho praticamente certeza que várias pessoas já começam lidando por aí. E a ideia desse vídeo também é discutir que não precisa sempre fazer dessa maneira, tá? Então, olha só. O que que nós temos aqui, olha. 14 milhões produzem 112. Então nós queremos produzir 48. 48 é próximo de 50, que também é próximo da metade de 112. Quer dizer que se é uma proporção direta e eu estou gerando um pouco mais, né? É, Aliás, eu estou gerando um pouco menos da metade, né? Porque metade aqui seria mais do que 48, né? 112 aqui a metade é 56. Então estou gerando um pouquinho menos que a metade, né? Se eu estou gerando um pouquinho menos que a metade, eu vou precisar de um pouquinho menos que a metade, né? Então a metade aqui seria 7. Um pouquinho menos que a metade. Ah, não sei, talvez 6,5, talvez 6. Mas quando nós olhamos para as opções, um pouquinho menos que a metade, né? Só dá para marcar a letra A. Então, sem nenhuma conta aí, só com uma ideia mesmo, né? Agora, se você preferir fazer a conta, você pode fazer a regra de 3 também. Não necessariamente só a regra de 3, também já dá para montar direto uma proporção, né? Mas eu acho que a maioria das pessoas pensam na regra de 3. Então vamos pelo menos expor ela aqui, ó. Como é que ficaria, né? Então você pega aqui, por exemplo, eu coloco aqui banha, tá? É interessante nomear a coluna para não se perder depois, beleza? E biodiesel, vou colocar só bio, tá bom? Bom, então nós temos 14. Se fosse uma questão aberta, a gente colocaria que está em milhões, né? Um é quilo, outro é litro. Mas aqui é um rascunho para uma questão de múltipla escolha, tá? Então vamos só. Tá vendo? Eu não preciso colocar 14 milhões aqui, né? Com aquele tanto de zero, porque a outra também é em milhões. Então, ó, gera 112. A pergunta é: quanto x gera 48? Então, se você for fazer essa regra de 3, dá 112x igual a 14 vezes 48, certo? Então você tem aqui, ó, que x divide por 112, né? Para isolar o x, 14 vezes 48 dividido por 112. Outra dica que eu sempre comento nos vídeos tenta evitar fazer as multiplicações primeiro. De repente tem alguma simplificação no caminho. Então muita gente já sai fazendo 14 vezes 48, já dá um número grandão para depois tentar dividir pelo 112. Repara que tem simplificação possível aqui, olha. Se eu divido por 2, o 14 vira 7. E o 112 vira 56. Beleza? Só que se eu divido aqui também, ó, é possível dividir o 48, né? E o 56. Beleza? Então, ó, se eu divido aqui o 48, vou pegar outra cor aqui, né? Eu divido o 48 e volto a dividir aqui o 56, eu estou aproveitando a mesma estrutura da conta, tá, gente? Dá para dividir por 2, né? Dá para dividir por mais também, né? E aí, nós podemos dividir aqui, por exemplo, por 8, né? Então, se eu divido o 48
Se você preferir por 2, depois continuar também vai dar certo, tá? Se eu divido 48 por 8, me sobra 6 aqui. E os 56 por 8, né? 7 vezes 8, 56. Então, aqui fica 7. Ora, mas já tinha um 7 lá em cima. Então, nós vamos cancelar. Repara que cancelou tudo e ficou só o 6, que é a nossa resposta ali, tá bom? Claro que eu aproveitei a mesma estrutura da conta, você poderia fazer passo a passo, mas não é bem esse o objetivo aqui, né? Porque a gente já comentou de uma maneira geral, tá bom? Outra maneira também era escrever assim, olha, 14 milhões e 112 milhões. Você pode simplificar tudo isso aqui por 14 e também ter uma ideia de quanto cada milhão de banha gera para litro de biodiesel. Também é uma estimativa razoável que você conseguiria. Então, tem várias maneiras de conseguir aqui, de fazer, né? Mas tudo leva a gente a crer na regra de 3. A regra de 3 é interessante também, vale ressaltar, porque que, olha, nesse caso, aquele primeiro modelo que a gente usou, só funciona muito bem porque as outras alternativas estão muito distantes, tá bom? Então, se eu tivesse ali um 6,1, um 5,9, esse olhar que nós tivemos de aproximação não funcionaria muito bem aqui, tá certo? Então é isso e até a próxima.